ACH 3137 Mecanismos biológicos do envelhecimento. Teoria mitocondrial do envelhecimento por ação de radicais livres. Os objetivos dessa aula são: conhecer a teoria evolucionária para o surgimento das mitocôndrias, entender como o metabolismo pode levar à produção de radicais livres na mitocôndria, conhecer os mecanismos de defesa mitocondriais contra os radicais livres gerados na organela, entender as implicações da hormese na teoria mitocondrial do envelhecimento por ação de radicais livres. Denham Harman propôs a teoria do envelhecimento por ação de radicais livres. Então, ele partiu dos efeitos da radiação ionizante na água e em biomoléculas. Em seguida, Harman, raciocinando que uma vez que não existe uma grande exposição à radiação ionizante no cotidiano, ele tentou determinar qual seria a principal fonte dessas espécies radicalares. E ele chegou à conclusão de que os radicais livres eles vêm da mitocôndria. Aqui você vê algumas situações em que surgem, por exemplo, espécies superóxido. Então, o oxigênio pode capturar um elétron mitocondrial e virar superóxido aqui. E esse superóxido pode trabalhar prejudicando moléculas no interior da matriz mitocondrial ou no exterior, do lado de fora da mitocôndria, no citosol. Superóxido dismutase é uma enzima que converte o superóxido em água oxigenada. E na presença de ferro, essa água oxigenada ela pode converter o ferro 2 em ferro 3 e gerar o radical hidroxil. Isso aqui é a famosa reação de Fenton. Então, esse é um problema. Muitas dietas que são ricas em ferro vão acabar levando a isso. Então, você tem que ter a quantidade correta de ferro. E não existem somente espécies ativas de oxigênio, existem espécies ativas de nitrogênio. Então, por exemplo, o óxido nítrico ele pode virar o peróxido nitrito. E o peróxido nitrito e o superóxido são espécies ativas de oxigênio como um todo, né? Então você tem espécies ativas de oxigênio, espécies ativas de nitrogênio, e como um todo, isso constituem as espécies que danificam os lipídios por peroxidação lipídica. Nós vimos como se forma lipoperóxido na aula anterior, duas aulas atrás. Oxidação de proteínas, então os radicais livres eles podem oxidar essas proteínas, modificar a sua função, elas perdem atividade biológica, isso é ruim. Pode causar lesões oxidativas tanto no DNA mitocondrial quanto no DNA nuclear, e aí uma vez mudando a informação do DNA, você vai gerar proteínas mutantes que podem não ser funcionais. E se eu oxido as proteínas, algumas dessas proteínas são enzimas que têm função metabólica importante. Então, os radicais livres produzidos como espécies reativas de oxigênio ou de nitrogênio são muito importantes aí. Por isso que isso é estudado. Da forma como está aqui, então você chega à conclusão que essas duas espécies, as espécies ativas de oxigênio e nitrogênio, são ruins porque elas causam todos esses problemas à célula. Então isso é a teoria do Harman, e essa coisa ruim ocorre porque nós temos mitocôndria. Mas por que a mitocôndria? Como que isso surgiu? Como que essas espécies ativas de oxigênio são geradas na mitocôndria? Essas são perguntas que essa aula pretende responder. Para responder, nós precisamos ir pelo menos a 1,45 bilhões de anos atrás. Então, a Terra existe há mais ou menos 4,6 bilhões de anos. Então, teve um período lá em que ela passou resfriando, então recebeu o gelo do espaço, ou tinha água aí que acabou resfriando a crosta. Depois surgiram as primeiras bactérias, e aí você tinha majoritariamente duas populações de micro-organismos. Bactérias que eram capazes de utilizar o oxigênio na atmosfera que estava nascente, ficando cada vez mais rico, e bactérias anaeróbias, que não eram capazes de utilizar oxigênio. Então, esse era o estado. Eu tinha bactérias anaeróbias, que tinham um núcleo pré-diferenciado, e provavelmente eles são os nossos ancestrais, né? E aqui uma protobactéria. Essa protobactéria, ela ainda não era bactéria, mas ela era capaz de utilizar o oxigênio, né?
Essa teoria que segue aqui, ela é chamada como teoria da endossimbiose, foi proposta por Lin e Margulis em 1966, né? Já foi provado de várias formas. Lin disse que ou por predação ou por parasitismo, de alguma forma a protobactéria ela entrou na célula eucariótica ancestral, na célula anaeróbia. Então a grande é anaeróbia, não é capaz de oxigênio, a pequena é aeróbia. E aí, é claro que em muitos casos o parasita, quando entrou, matou o hospedeiro. Em muitos casos, o hospedeiro, quando fagocitou a protobactéria, matou, utilizou como fonte de alimento. Mas em alguns casos, isso não ocorreu e isso acabou permitindo o estabelecimento de uma simbiose entre as duas coisas. Então, as células perceberam que havia uma vantagem competitiva em relação aos indivíduos em que essa simbiose não ia para frente. E aí, ao longo de milhões de anos, isso se consolidou, e aí a mitocôndria passou a ter as crissas mitocondriais, o núcleo evoluiu para formar um núcleo formado, e você teve o surgimento da célula eucariótica. Então, foi assim que surgiu a célula eucariótica primitiva, as outras células são decorrência disso. Uma evolução similar ocorreu com o cloroplasto. Então, cloroplasto é a mesma coisa. Eu tinha uma bactéria capaz de usar a luz para sintetizar energia, que foi fagocitada, aí você deu origem às células vegetais, né, que conseguem fazer fotossíntese e são células eucarióticas como as nossas. Só que elas também têm mitocôndria, né? Então, o cloroplasto ele foi uma adição posterior, né? Mas o que importa para você aqui é que há 1,45 milhões de anos a mitocôndria entrou aqui. Agora, quais são as evidências que eu tenho de que de fato isso é verdade? Existem várias evidências no atual curso evolutivo que mostram isso. Então, por exemplo, essa célula grande aqui que tem esse contorno que você vê é chamada Paramecium bursária. E dentro do Paramecium bursária, você tem várias dessas pequenas células verdes aqui, que é uma alga verde chamada zooclorella. Então, o paramécio ele é colonizado por uma alga verde. Isso é uma simbiose. Provavelmente, daqui a bilhões de anos, a gente vai ter alguma outra coisa que pode surgir daí. Um outro caminho evolutivo, completamente diferente do nosso. Mas a gente está capturando esse momento, né? Exatamente como pode ter acontecido com nossa célula ancestral há bilhões de anos atrás. Bom, evidências da teoria da endossimbiose. Mais uma evidência. Se você medir a mitocôndria, o tamanho da mitocôndria, o tamanho de uma bactéria, é igual. Então, isso daqui tem mais ou menos 1 micrômetro e essa também tem 1 micrômetro. Se você olhar o interior, então, tanto bactéria quanto mitocôndria possuem DNA mitocondrial. Se você ver com relação à forma de reprodução, a reprodução bacteriana é por fissão, então você tem duplicação do material genético, aí se separa, né, se ocorre a fissão. E a mitocôndria também, ela se divide por fissão. Mas olha isso daqui, há uma diferença que salta aos seus olhos, que é o fato de que o DNA da bactéria é bem maior que o círculo do DNA mitocondrial. Se você compara essas coisas, você vê que a diferença ela de fato é significativa. Então, aqui no quadro superior, eu tenho tamanhos para genomas bacterianos. Então, Bacillus subtilis tem 4,4 milhões de bases. Escherichia coli, que é uma bactéria do intestino, 4,6 milhões. Xylella fastidiosa, que é um patógeno da laranja, 2,7 milhões de bases. Então, na escala de megabases, né? Enquanto o DNA mitocondrial de alguns organismos é na escala de quilobases, milhares de bases, não milhões de bases. Homo sapiens, 16 mil. Saccharomyces cerevisiae, a levedura do pão e da cerveja, 85 mil. E Arabidopsis thaliana, que é uma planta, 367 mil. As plantas, em geral, têm o maior DNA mitocondrial. Ainda assim, não é na escala de megabases. E se você olhar para vários organismos eucariotos, então aqui você está olhando metazoários, né? Todos eles vão ter algo abaixo de 20 mil, né? E acima de 15 mil. Então você vê aqui nematodos, insetos, por exemplo, drosófila, né? As moscas, abelha, Apis mellifera, equinodermas, quinidários, aves como o galo doméstico, tem 16.765,
o touro 16.338, o rato e o Homo sapiens 16.569. Então, isso é algo que é conservado, esse tamanho pequeno. Mas se a teoria diz que a mitocôndria surgiu de uma bactéria, o que aconteceu aí? Será que era uma bactéria que tinha pouco DNA? Bom, a pergunta para onde foi o DNA da protobactéria foi uma pergunta que levou um tempo para ser respondida. Mas aí o pessoal encontrou a resposta. O que aconteceu é o seguinte: logo após o evento em que a alfa-proteobactéria aeróbia entrou ou foi parasitar ou foi fagocitada pela célula anaeróbia, estabeleceu-se a simbiose e muito desse DNA mitocondrial migrou para o núcleo. É uma situação que a gente chama de homing, né? Ele está indo da mitocôndria para o núcleo. E hoje, sequenciando o DNA humano, sequenciando o DNA de todos aqueles animais do slide anterior, o que você surpreende é que no genoma do núcleo tem gene de bactéria. Então, nós temos genes que são encontrados em bactéria. E isso aponta, mais uma vez, para o surgimento da mitocôndria. Ela enviou seus genes para o núcleo, ficou com uma quantidade bem pequena de genes para atender às necessidades dessa célula, que basicamente era oxigênio. ATP, energia e utilizar o oxigênio da atmosfera, em que o gás começava a se tornar mais prevalente. Por isso que as mitocôndrias têm um sinal, chamado sinalização retrógrada, em que elas enviam uma mensagem para o núcleo para ativar a expressão de seus genes, que vai produzir RNA mensageiro, e aqui no citoplasma o ribossomo traduz uma proteína que é importada para a mitocôndria. Então essa sinalização entre mitocôndria e núcleo é importante. Então as organelas se comunicam porque elas já não são mais organela ancestral, elas se modificaram. E isso faz com que a mitocôndria não consiga mais deixar o seu hospedeiro, né, porque os genes dela estão aqui. Então isso é permanente. Essa simbiose aí não vai se alterar. Mas isso não responde essa pergunta. Como que a mitocôndria está associada ao envelhecimento? Isso diz a origem da mitocôndria, mas não diz como ela está associada à teoria do envelhecimento, teoria mitocondrial do envelhecimento por ação de radicais livres. Aqui está um slide que apresenta a você o metabolismo em eucariotos. Então, isso aqui é o metabólito mais importante, mais utilizado pelas células, glicose. Existem várias formas de você obter glicose. Eu não vou me detalhar elas, mas isso aqui vem dos seus alimentos. Então, quando você come arroz, feijão, um pudim, todas essas coisas vão ser convertidas em glicose. E glicose vai para a célula. Então, aqui é o citoplasma da célula, né? A glicose já entrou no citoplasma, no caso, e ela é degradada numa série de 10 reações químicas chamada glicólise. Então, a glicólise tem como sua função produzir ATP e energia. Em paralelo, ela vai produzir isso aqui, NADH. NADH nós chamamos de coenzima reduzida. Isso é uma coisa que essas moléculas fazem, que é durante a glicólise, que converte glicose em piruvato, eu sequestro elétrons das ligações químicas, né? Esses elétrons ficam guardadinhos aqui. Depois o piruvato ele entra na mitocôndria, onde ele é oxidado. Então ele produz CO2 e vira acetil-CoA. E uma parte dos elétrons dessas ligações químicas vão para outro NADH. A acetil-CoA entra em um ciclo enzimático chamado ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido tricarboxílico, onde liberam-se mais CO2. Esse é o CO2 da sua respiração, né? Você inspira O2 e expira CO2. Esse é o CO2. E você produz ATP e energia e mais dessas coenzimas aqui, mais NADH e FADH2, que é uma outra coenzima. Todas essas coenzimas, elas sequestraram elétrons das ligações químicas das moléculas que você oxidou. E aí esses elétrons são entregues a uma coisa chamada cadeia de transporte de elétrons, onde eu regenero NAD+, e FAD, que retornam para sequestrar o elétron e virar FADH2 e NADH nessas porções do ciclo. Então, é um ciclo fechadinho.
paralelamente ao transporte de elétrons, essa cadeia de transporte, eu formo ATP e energia, que é necessária para a sobrevivência da célula, e formo água. Até aqui, tudo bem, não tem nada, nenhum problema aí. Mas, indo de uma forma mais lúdica, né, você sabe que trabalhar com elétron não é brincadeira, principalmente com radical livre. Lembra que os radicais livres são moléculas que têm elétron desemparelhado. Então, se acontecer algum erro na manutenção dessa cadeia, no manuseio desses elétrons, você pode formar radicais livres. Esta é a cadeia. A cadeia de transporte de elétrons ela é localizada na membrana interna mitocondrial. Eu vou retornar um slide. Então, essa mitocôndria, né, em verde, ela tem duas membranas. Essa daqui, que é a membrana mitocondrial externa, essa que é a membrana mitocondrial interna. Eu estou nessa daqui, na membrana mitocondrial interna. E do lado de cá é o espaço intermembranas, que é esse espaço aqui no meio, entre as duas membranas. E do lado de cá é a matriz mitocondrial, que é essa parte interna que está dentro da região circundada pela membrana mitocondrial interna, que é essa daqui. Então, aqui está a cadeia de transporte de elétrons. Então, como é que funciona? O NADH e o FADH2 doam seus elétrons, que a gente obteve dos alimentos. Então, vai doar para o complexo 1 e para o complexo 2. Complexo 1 e 2 agora doam esses elétrons que eles receberam para a coenzima Q. Veja que quando o FADH2 doa seus elétrons, ele vira FAD, para ele pegar mais elétrons. E o NADH, quando doa seus elétrons, vira NAD+, para pegar mais elétrons. Mas uma vez que eles doam para o complexo 1 e 2, esses daqui doam seus elétrons para a coenzima Q. A coenzima Q ele é imóvel, né? Então ela pode ficar passeando aqui na membrana. Mas ela vem até o complexo 3, onde ela doa seus elétrons. O complexo 3, por sua vez, doa os elétrons para o citocromo C, que é uma proteína, que doa seus elétrons para o complexo 4, e que, por sinal e por final, ele doa os seus elétrons para o oxigênio. E em um único passo, ele converte esse oxigênio, com mais H+, né, em água. Então, o aceptor final dos elétrons é o oxigênio. De onde vem esse oxigênio? É o oxigênio que você respira. É para isso que você respira, para alimentar a sua cadeia de transporte de elétrons. E enquanto eu transporto os elétrons para o oxigênio, prótons, H+, né, são bombeados da matriz mitocondrial por espaço intermembranas. Então aqui vai ficar rico em prótons. Pode ver, H+, porque o complexo 1, 3 e 4 vão bombear prótons para poder transportar o elétron. E aí, como fica cheio de prótons, existe uma proteína chamada ATP sintase, que ela está com a face virada para a matriz. Ela tem um buraco por onde os prótons sofrem extrusão. Então, ao passar por aqui, os prótons vão rodar uma máquina que a gente chama ATP sintase. E essa máquina pega ADP, fosfato inorgânico, converte em ATP energia. É essa energia que, por exemplo, permite eu falar, permite eu segurar o microfone, permite você raciocinar, assistir esse vídeo, clicar no mouse. Então é essa energia que você usa para as coisas do seu dia a dia. Vem de você respirar oxigênio, retirar elétrons dos alimentos, esses elétrons serem transportados aqui na cadeia para acumular prótons no espaço intermembrana e formar ATP e energia. Tá tudo muito bom, tudo muito bem. Ok. A coenzima Q, ela é um transportador de elétrons livre. Às vezes ocorre do elétron que é transportado pela coenzima Q vazar. O que é vazar? O oxigênio ele é uma molécula que pode atravessar essa membrana aqui. Então ele pode passar por aqui quando ele bem entende. Ao encontrar uma coenzima Q, esse Q com o elétron, ele rouba o elétron dela. E aí ele vira O2 pontinho menos, que é o íon superóxido, um radical livre. Então, é exatamente isso que o Harman viu. Todo dia a gente passa por isso e forma essas espécies ativas de oxigênio. Então, quando você tem uma alimentação farta, aí, bastante carboidrato, né, você vai produzir muito desses radicais livres. Né? E, consequentemente, aí se você usar o raciocínio aqui, se eu tiver
pouco, certo? Se eu tiver pouco substrato aqui, eu vou produzir pouco radical livre, certo? O problema é quando eu tenho a minha cadeia saturada, está todo mundo transportando e eu continuo jogando mais elétrons aqui. Aí vai ter um excesso de elétrons e esse excesso de elétrons pode ser pego pelo O2-. Isso ocorre quando a pessoa está comendo mais do que ela precisa, né? Bom, mas será que esse O2- pontinho superóxido vai causar algum problema? Causa. Isso daqui é o seguinte, isso aqui é idade em anos e o número cumulativo de pacientes com mutações no DNA mitocondrial. São dois tipos de mutação, né? Essa aqui, 5178A, 5178C. Duas mutações. E o que você vê aqui é que à medida que passam os anos, a partir de mais ou menos dos 40, o número de pessoas com mutações aumenta. Tanto para a mutação 5178A quanto para a mutação 5178C. Então, para um 5178C é mais frequente ainda, né? Que a partir de até mais cedo, dos 40 e pouquinho, você tem o aumento da frequência dela na população. Então, isso mostra que na organela em que eu superproduzo superóxido em circunstâncias desfavoráveis aí, eu acumulo mutações. Mutação no DNA mitocondrial leva à disfunção da organela. Em muitos casos, morte da célula. Só para você ter uma ideia, tem várias doenças mitocondriais aí que são causadas por isso. Então, diabetes, presbiacusia, que é a surdez com a idade, né? Catarata. Ok, mas puxa vida, esse DNA mitocondrial está completamente desprotegido? Não, ele não está desprotegido. Então vazou aqui o elétron e o oxigênio, ele se tornou superóxido. Você deve se lembrar, de 2 aulas atrás, de uma enzima chamada superóxido dismutase. Na mitocôndria existe uma enzima chamada superóxido dismutase de manganês. Então a sódio de manganês ela converte superóxido em oxigênio e água oxigenada. Então isso aqui é reduzido. Esse problema é reduzido. Aí a enzima catalase converte água oxigenada em água e O2. Né? Então eu tenho essas coisas funcionando bem e eu consigo proteger a mitocôndria o melhor que eu posso, desde que a pessoa não tenha uma formação muito grande de radicais livres, pelo fato dela ter tido um excesso no aporte nutricional, certo? Por isso que comer a quantidade adequada é o mais recomendado. Portanto, a superoximutase de manganês mitocondrial protege o DNA mitocondrial contra lesões causadas pelo radical livre superóxido. Ponto. Ela não faz isso sozinha, certo? Porque aqui vai ter que ter a catalase que vai transformar isso em água e oxigênio. Porque isso daqui, em pessoas que têm uma dieta muito rica em ferro, vai dar reação de Fenton e isso vai levar à formação de radical livre hidroxila. Além da superoximutase, que é uma proteção muito importante, o DNA mitocondrial ele é protegido em uma estrutura chamada nucleóide. Isso é o nucleóide de uma levedura do pão, levedura de cerveja. Né? Então, o nucleóide ele aqui constitui majoritariamente da proteína ABF2 e tem aqui, no caso, essa ILV5, que é uma proteína do metabolismo de nitrogênio, compostos nitrogenados, e a conitase, que é uma proteína do ciclo de Krebs. Em glicose, o nucleóide está assim, se o radical livre vier, ele vai atacar essas proteínas, o DNA está salvo. Durante a respiração, o que acontece? A quantidade de EBF1 produzida é menor, então isso vai deixar o DNA vulnerável. Então, a parte da aconitase ela acaba se juntando aqui para poder proteger o DNA mitocondrial no momento em que a célula respira. Esse é um momento perigoso, porque é onde o oxigênio está participando lá da cadeia de transporte de elétrons. No meio sem aminoácidos, que é um meio ruim para essas células crescerem, então o que acontece é que isso também é um perigo, né? E aí a proteína ILV5, que está no metabolismo de aminoácidos, ela ocupa o lugar do ABF2 que baixou em quantidade, né? Para tentar proteger. Então, o nucleóide ele é uma estrutura que protege o DNA mitocondrial em resposta à variação metabólica.
Percebe isso? Tem que estar atrelado ao aporte nutricional, porque isso está diretamente ligado com os radicais livres produzidos.